Pai do Senhor, meus queridos, tudo bem? Eu gostaria muito de trazer para você uma mensagem da Palavra de Deus nessa tarde. Hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021, são 2h46 da tarde. E eu quero meditar com você no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Se você tiver com a sua Bíblia aí perto de você, pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bem, essa é uma passagem muito conhecida. Eu não acredito que exista um crente que não conheça essa passagem. Até muitas pessoas não evangélicas conhecem também essa passagem, já se pregou muito a respeito desse assunto, de buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Eu mesmo já mencionei essa passagem muitas vezes, já falei a respeito do entendimento desta passagem várias vezes no decorrer do meu ministério, mas agora eu quero trazer uma mensagem baseada nesse versículo da seguinte forma: essas palavras foram ditas por Jesus por ocasião daquele sermão da montanha. Aquele sermão da montanha em que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus e tudo mais. Então essa passagem, ou esse versículo, bem como todos os assuntos que antecederam a ele, estão no que nós chamamos de continuação do Sermão da Montanha. E essa continuação, ela começa mais ou menos assim, no capítulo 48, no versículo 48 do capítulo 5, ele diz assim: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa é uma palavra que Jesus nos traz do imperativo. Ou seja, não é um conselho que ele está dando, não é uma recomendação que ele está dando, mas ele está dizendo que nós devemos ser perfeitos como é perfeito o Pai. De uma forma primária, ou seja, olhando superficialmente ou observando superficialmente essas primeiras palavras, nós talvez venhamos a achar que Jesus está sendo incoerente no que ele diz, sabendo nós que ninguém é capaz de ser perfeito como Deus ou como o Pai Celestial é perfeito. No entanto, Jesus está fazendo esse imperativo, recomendando que nós nos esforcemos em buscar essa perfeição. E a Bíblia nos assevera que nós vamos chegar a essa perfeição. E quando isso acontecer, estaremos com Ele na glória, juntamente com o Pai, todos juntos, glorificando e adorando ao Senhor por ocasião da vinda do Senhor e por ocasião da consumação dos séculos, quando nós vamos morar nas mansões celestiais. Mas isso já é um assunto para uma outra mensagem. Bem, ele começa essa continuação fazendo essa por mais que nós chamemos de imperativo, vamos dizer que é uma recomendação mesmo. Vamos tentar entrar por essa linha de raciocínio. Ele faz essa recomendação dizendo que nós devemos nos esforçar por ser perfeitos, assim como é perfeito o nosso Pai Celestial. E no decorrer vamos dizer assim, dessa narrativa de Jesus, ele também acaba no versículo 19 e alguns versículos seguintes, dizendo o seguinte, que nós não devemos nos preocupar, vamos dizer assim, em juntar tesouros na terra. Sabe aquela coisa de eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que buscar, eu tenho que alcançar e tal. Alcançar coisas terrenas no que diz respeito à prosperidade, no que diz respeito a ter uma vida, vamos dizer assim, de uma certa forma tranquila,
buscar essas coisas, isso não é mal. Buscar o seu próprio bem financeiro, buscar ter a sua casa própria, buscar ter um trabalho com um bom salário, terminar os estudos, fazer faculdade, se formar, seja lá em que área for, medicina, educação, área técnica, como engenharia e coisas parecidas, isso é muito bom. E a pessoa que alcança esse tipo de coisa é uma pessoa que recebeu de Deus uma grande bênção, independente de ela ser crente ou não ser crente, ser católico ou não ser, até mesmo de ser ateu. Porque a Bíblia diz que todas as coisas boas vêm do Senhor. Então, ele está recomendando isso, dizendo, inclusive, nas narrativas a seguir, que as pessoas que se preocupam com essas coisas colocam o coração nessas coisas. E numa outra passagem, Jesus diz que o nosso Deus está onde está o nosso coração. Então, essa é uma questão que nós devemos nos preocupar. Ele continua dizendo, como eu falei agora há pouco, no versículo 21, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, aí, aonde estiver aquilo que você mais estima, é nessa coisa que está o seu coração. E às vezes as pessoas se equivocam em si mesmos, até de propósito, pode ser sem querer, mas até de propósito elas equivocam-se em si, dizendo que o Senhor está adiante deles, está acima de qualquer coisa em sua vida. No entanto, as ações, as atitudes e o dia a dia dessas pessoas não demonstram que Deus está em primeiro lugar nas suas vidas. Quando é que essas ações e atitudes não demonstram? Quando nós percebemos que essas pessoas ocupam o seu tempo, ocupam a sua vida, ocupam o seu dia a dia com os seus afazeres pessoais, com as suas preocupações pessoais, e não dedicam sequer um pequeno espaço da sua vida para Cristo. De que maneira? Mas eu oro, mas eu faço a minha oração no almoço, no café da manhã, antes de dormir. Não, tudo bem, isso é uma coisa que todo mundo precisa fazer. Até andando na rua você faz isso. Você pode orar, você pode dedicar a Deus. Eu me refiro a um momento em que você para ouvir a palavra, para se alimentar da palavra. Eu não estou falando de você pegar a sua Bíblia na sua casa e ler, isso é excelente, mas de que você precisa ouvir a voz de Deus de uma forma mais dinâmica, através do ensinamento da palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus, através também da comunhão, se unir com os seus irmãos para juntos vocês cultuarem ao Senhor, fazer até mesmo o seu culto pessoal. Então, se a sua prioridade estiver nessas coisas de Deus, então seu coração estará no mundo espiritual. Aí é que vem o sentido de Jesus dizer que você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas, as coisas terrenas, as coisas materiais, esses tesouros, sejam eles financeiros, ou sejam eles tesouros de realizações, eles vão sendo acrescentados por Deus. Isso não significa que você vai relaxar de tudo e deixar que Deus vai fazer por você, não. Você precisa realmente estudar, você precisa trabalhar, você precisa buscar a sua realização, vamos dizer assim, pessoal. No entanto, essa realização pessoal, ela pode chegar até você no sentido de que você se esforçou tanto, dedicou 100% da sua vida e do seu tempo para isso, mas ela pode não lhe trazer satisfação. Aí tem uma diferença muito grande. Mas quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, é claro, não descuidando dessas coisas, mas reservando momentos importantes na sua vida para que você tenha uma comunhão com Deus, dedicando esses momentos para o Senhor, aí o Senhor vai proporcionando em sua vida todas essas realizações que você precisa. Aí Jesus continua dizendo que ninguém pode servir a dois senhores.
Ou você vai servir a um e desprezar o outro, e vice-versa. Ou você vai servir as suas próprias realizações pessoais e acaba desprezando as espirituais, ou você vai servir as espirituais para que o Senhor consiga, ou melhor, para que o Senhor proporcione você as suas realizações pessoais, as suas realizações materiais e tudo aquilo que Ele, o Senhor, ver que vai lhe fazer bem. Porque às vezes você deseja alguma coisa e que na verdade o Senhor, que olha lá na frente, porque Ele sabe de todas essas coisas, Ele sabe que aquilo vai prejudicar a sua vida. Então Ele acaba não permitindo aquela realização. E ao invés de ficarmos frustrados porque não realizamos aquilo, agradeçamos a Deus, porque como a Bíblia diz que nós devemos dar graças por tudo, mas agradeçamos a Deus por aquilo que nós não conseguimos, porque sabemos que não conseguimos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus continua dizendo o seguinte, aí, numa primeira visão, quando ele diz assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com relação ao que vocês vão vestir, o que vocês vão comer, o que vocês vão ter. Dá a impressão que algumas pessoas, melhor dizendo, podem ter a impressão que é tipo uma filosofia de Timão e Pumba. Você precisa só viver a sua vida e tal, e pronto. Não. Ele não está nos chamando para sermos, vamos chamar assim, de vagabundos espirituais. Não é isso. Essa passagem completa ao versículo 21, que diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Ele está querendo dizer que a nossa preocupação não deve ser com as coisas materiais em primeiro lugar. Não. A nossa preocupação precisa ser com as espirituais em primeiro lugar, com o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, as roupas, a comida, os sapatos, o emprego, todas essas coisas vão sendo pelo Senhor providenciadas. Porque, afinal de contas, se nós somos ou não somos dependentes de Deus? Porque a partir do momento que nós colocamos a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida material acima do Senhor em nosso coração, mesmo quando nós não queremos admitir isso, mas é o que acontece. Quando nós colocamos tudo isso em primeiro lugar, significa que nós servimos a essas coisas e não servimos ao Senhor. Portanto, a mensagem desse momento para vocês é a seguinte: que eu sei que você tem faculdade, que você tem trabalho, que você tem compromissos, que você tem grandes preocupações, mas reserve um momento para o Senhor na sua vida. Reserve um momento para participar dos cultos, para participar das reuniões de jovens. Reserve um momento para que você possa se juntar aos seus irmãos, mesmo que de forma online, nesse momento de pandemia, mas que vocês possam se juntar aos seus irmãos para juntos ouvirem e aprenderem um pouco mais da palavra de Deus, porque assim o Senhor vai honrar os seus estudos, a sua faculdade, o seu trabalho e a sua vida pessoal. Dê o primeiro lugar para o Senhor Jesus. Participe dos cultos. No domingo à noite nós percebemos que além do Marinaldo, que estava com a gente ali no Tempo Central, mas não havia nenhum jovem online assistindo o culto de domingo. Então, querido, isso para mim é algo muito preocupante, quando eu percebo que você não participa, ou que você só participa porque acha que você é obrigado a participar. Mas não faça assim. Dê o primeiro lugar para o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que tudo aquilo que você precisa e até mesmo que você quer, Ele vai realizar na sua vida. Então, fique com essa palavra. Que Deus abençoe você. A paz do Senhor para todos.